Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo exclusivo aqui no nosso canal. Hoje a gente tem assuntos aí, como não poderia deixar de ser, sempre informações meio doidas, né? Mas o mundo tá muito doido, não sei se você já reparou, né? O negócio tá estranho pra caramba, tá, pessoal? E mais uma vez a gente vai trazer informações aí muito, não só apenas doidas, mas acho que esclarecedoras também, a gente poderia dizer, tá? Então, amigos, vamos lá. Nosso tema de hoje, documento secreto revela tudo. Meus amigos, por baixo dos panos ali, enquanto tava todo mundo distraído, informações estranhíssimas vazaram e eu tive acesso, né? Tive contato com essa informação. E isso aí, meus amigos, abriu um leque gigante pra gente entender o tamanho do negócio que tá acontecendo, beleza? Eu gostaria de já começar o nosso tema hoje, já entrando no que importa, né? E o que aconteceu, meus amigos? Que história é essa que eu coloquei aqui pra vocês? Que documentos secretos revelaram tudo. Revelaram tudo sobre o quê? Revelaram tudo primeiro sobre o 3i Atlas, que é aquele objeto misterioso, interestelar, né? Que tá passando pela nosso sistema solar. É a terceira vez que acontece isso. O primeiro foi o Oumuamua, o segundo foi o Borisov, e o terceiro agora é o 3i Atlas. Ele é 3i porque é o terceiro objeto interestelar, tá certo? Por isso que é 3i. E aí, meus amigos, sabe o que aconteceu? No meio de um boletim oficial do MPEC, depois eu vou te explicar o que é isso, o boletim, o número dele é 2025 U142, ontem, tá? Isso é um comunicado interno do Minor Planet Center, MPC, tá? Minor Planet Center. Esse grupo liberou, num boletim oficial, no dia de ontem, uma nota editorial que revelou tudo, que trouxe uma grande preocupação, tá? Claudenice tá falando que tá sem som no Instagram. Não, o som já tá tudo normal lá, tá bom? Então, olha o que está escrito nesse relatório. Anúncio de campanha de astrometria de cometas da IAWN, 27 de novembro de 2025 a 27 de janeiro de 2026. A campanha terá como alvo o cometa 3i Atlas, tá? Então, meus amigos, primeiro de tudo, eu vou explicar para você em detalhe o que significa isso, tá? Mas para começar, isso não é um boato de internet, tá? Não é um boato lá do Reddit, né? Nem de outro fórum online. O que nós estamos comunicando aqui para vocês hoje é uma informação oficial da União Astronômica Internacional, tá? A IAU, União Astronômica Internacional, que fica hospedada no Minor Planet Center da Universidade de Harvard, tá bom? E essa informação foi emitida em nome da Rede Internacional de Alerta de Asteroides da NASA, perfeito? IAWN é a Rede Internacional de Alertas de Asteroides da NASA. O que é essa Rede Internacional de Alerta de Asteroides da NASA? É o grupo que coordena o rastreamento global em cenários de, presta atenção, defesa planetária. Ou seja, resumindo, o que está acontecendo é o seguinte: pela primeira vez na história, um objeto interestelar, o 3i Atlas, foi formalmente incluído numa campanha de observação para defesa planetária. Então, meus amigos, eles estão chamando isso de um teste de métodos aprimorados de astrometria. Ou seja, em outras palavras, o objeto, oficialmente, não está se comportando como deveria. O próprio boletim admite o seguinte: corpos cometários são estruturas extensas, com características que podem deslocar sistematicamente suas medições de centroide em relação ao pico de brilho central. Ou seja, vamos traduzir esses termos técnicos aqui do documento. A luz e a massa do objeto não estão alinhadas. Exatamente o mesmo problema que os astrônomos vêm apontando há meses. Qual é o problema? O centro fotométrico do 3i Atlas está deslocado em relação às suas previsões orbitais, tá bom? Então, meus amigos, olha o que eles estão divulgando. Tem algumas datas. Dia 10 de novembro eles vão fazer um workshop. No dia 25 de novembro, eles vão fazer uma reunião de abertura desse processo de acompanhamento do 3i Atlas como um objeto que traz perigo para a humanidade. Depois, eles estabelecem uma janela de observação que vai do dia 27 de novembro ao dia 27 de janeiro. E aí, no dia 3 de fevereiro, eles vão fazer uma teleconferência de encerramento. Ou seja, essa janela sobre o que eles chamam de periélio, que é o ponto mais próximo do Sol, ela vai do periélio, que é o ponto mais próximo do Sol, até a passagem mais próxima da Terra, quando o 3i Atlas estará mais próximo, mais brilhante e mais instável. Dessa maneira, depois de meses de quase um silêncio total, a NASA e todas essas outras instituições que eu citei, a ESA e a AU, elas ativaram a rede de defesa planetária sob um disfarce de exercício de astrometria. Ou seja, eles fizeram ali um anúncio meio escondido, dizendo: pessoal, é só um exercício, é só um teste, não tem nada demais. Porém, eles ativaram a rede de defesa planetária. Não fizeram manchete, não fizeram coletiva de imprensa, apenas ali uma espécie de admissão silenciosa de que os maiores observatórios do planeta agora estão apontando para um único objeto, o 3i Atlas, né? E isso é exatamente no momento em que o governo norte-americano está paralisado por não ter aprovado o orçamento e a NASA, teoricamente, não está trabalhando por causa disso, porque com o orçamento travado, os serviços públicos param, tá? Agora, a gente precisa concluir. Isso simplesmente não é normal. Tá? Essa rede internacional da NASA de observação de objetos ali perigosos, ela não organiza campanhas globais para cometas rotineiros. Eles testam coordenação em corpos celestes que trazem preocupação, tá? Potenciais ameaças, anomalias ou alvos de alto interesse. E você não precisa, né? Eles não precisariam melhorar a astrometria a menos que o objeto se recuse a seguir a matemática padrão. Então, sim, eles finalmente quebraram o silêncio. Mas, em vez de uma coletiva de imprensa, o que o mundo recebe ali de forma muito escondida foi apenas um boletim, tá? Ou seja, em vez de transparência, eles soltaram um PDF 9 horas da noite ontem. Eles podem chamar isso de um exercício de treinamento o quanto eles quiserem, mas quando todos os telescópios, lá, desde o Mauna Kea lá no Chile,
todos os telescópios do mundo estão sincronizados num único objeto, meu amigo, na minha humilde opinião, isso não é um mero treinamento. A gente tem também um professor de Harvard, o Avi Loeb, fazendo um alerta sobre esse objeto, inclusive falando uma data, tá certo? Uma data que a humanidade deve ficar de olhos abertos. A matéria que saiu, que traz mais um índice de preocupação, é a seguinte: professor de Harvard, Avi Loeb, alerta sobre o objeto interestelar se aproximando da Terra e diz: tire férias antes do dia 29 de outubro de 2025. Meus amigos, olha que doideira isso. Tirem férias antes do dia 29 de outubro, por quê? Vai acontecer o quê no dia 29 de outubro? Meu irmão, agora a gente vai entrar numa outra toca de coelho aqui. O mundo já saturado aí, cheio de incerteza econômica, né? Você tá vendo todas essas tensões geopolíticas, né? Transformações tecnológicas sem precedentes aí, né? Com a inteligência artificial já tirando o emprego de todo mundo. A gente acaba vendo esse novo fator inesperado, né? No meio dessa confusão toda, ainda joga pra cima da gente a ideia de um objeto fora do nosso sistema solar, que agora tá se aproximando, né? Só que aí, meus amigos, além de ser um evento astronômico curioso, né? Aí vem o enigmático professor de Harvard, Avi Loeb, que é astrofísico de Harvard, um dos cientistas mais respeitados do mundo. Recentemente você sabe que ele publicou que o 3 Atlas vai passar próximo ao Sol no dia 29 de outubro de 2025. E ele comentou o seguinte: se alguém quiser tirar férias, tire férias antes disso. A frase parece uma brincadeira, mas muitos especialistas e investigadores levaram a sério. Afinal, Avi Loeb não é um teórico da conspiração, ele é o mesmo pesquisador que chefiou todo o departamento de astronomia de Harvard. E já descobriu anomalias em outros objetos vindos do espaço interestelar, tá? E aí a pergunta é: o que será que esse cara sabe? Por que ele tá falando pra galera tirar férias antes do dia 29? Ok? O que tem nessa data? E por que essa observação, aparentemente científica, poderia abalar a economia mundial e a psicologia da humanidade, ok? Para entender, meus amigos, a importância do 3 Atlas, eu preciso reforçar para vocês o que é um objeto interestelar. Lembrando até que Christopher Nolan fez um filme sobre isso um tempo atrás, né? E Christopher Nolan é sempre meio profético aí nos seus filmes, né? Durante bilhões de anos, a gente sabe que o nosso sistema solar ele permaneceu meio isolado, né? Girando ali tranquilamente em torno do Sol. Todos os planetas, os asteroides, os cometas que a gente conhecia até então, tinham nascido aqui no nosso sistema solar. Só que aí, meus amigos, em 2017, tudo mudou com a descoberta de um objeto misterioso chamado Oumuamua, que é uma palavra havaiana que significa mensageiro de longe. O Oumuamua foi o primeiro objeto conhecido por nós a vir de fora do nosso sistema solar. Ele entrou ali no nosso sistema solar em alta velocidade, fez uma curva impossível de explicar com as leis conhecidas da física orbital e depois desapareceu no meio do vazio, meus amigos. O problema é que a aceleração dele não era compatível com um cometa ou com um asteroide comum. E o Avi Loeb, professor de Harvard, foi o primeiro cientista ali de prestígio a dizer em alta voz: isso aqui pode ser um objeto tecnológico extraterrestre. E aí, 2 anos depois do 1I Atlas, né? O Oumuamua foi um 1I Atlas, I de interestelar. Depois, 2 anos, né? Depois de 2017, 2 anos, 2019, um novo visitante apareceu, que foi, em vez do 1I, o 2I Borisov, que se comportou de modo perfeitamente natural, com cauda de gás e poeira, confirmando que era um cometa interestelar. Só que aí agora, meus amigos, em 2025, chega o terceiro objeto, o 3I Atlas, o terceiro visitante de fora do nosso sistema solar registrado. E por isso, toda a atenção dos astrônomos agora está voltada para ele. Agora, por que essa data, meus amigos? Do dia 29 de outubro, beleza? Guarda essa data. O dia 29 de outubro marca o ponto em que o 3 Atlas vai passar mais próximo do Sol, no que eles chamam de periélio, né? Esse instante ali ele é completamente crucial para todo mundo, porque a força gravitacional do Sol pode alterar o curso de um corpo celeste. Ou, se esse corpo tiver algum tipo de propulsão, ele pode aproveitar a gravidade do Sol para realizar uma manobra planejada. Esse tipo de movimento é muito comum em sondas espaciais feitas por seres humanos. Por exemplo, o Voyager 2, que foi lançado lá em 1997, ele usou a gravidade de Júpiter para acelerar rumo ao espaço interestelar. A sonda Messenger, por exemplo, da NASA, usou a gravidade de Vênus e de Mercúrio várias vezes para entrar na órbita de Mercúrio. É como se ele pegasse um impulso. Ou seja, dia 29 de outubro, a gente pode ter uma grande oportunidade de descobrir se o 3 Atlas é um objeto natural ou se ele é um objeto artificial. Se ele é um objeto apenas uma rocha, um cometa, ou se ele é tecnológico. Beleza? Então, dia 29 vai ser esse tira-teima. E é exatamente isso que faz tantos observadores e o próprio Avi Loeb ficarem atentos a essa data. Por quê? Se o objeto, ao passar pelo Sol, mudar de trajetória de forma inesperada, será impossível esconder o fato de que ele é artificial. Os telescópios, portanto, do mundo inteiro, todos registrariam essa manobra e a notícia se espalharia em minutos. Não ia dar mais para esconder o negócio, tá? Então, mas fica a pergunta: por que o Avi Loeb falou esse negócio de tirar férias antes do dia 29, antes desse dia? O Avi Loeb, ele tem um histórico interessante, tá? Ele é um cientista que não tem medo de desafiar os dogmas da ciência. Durante muitos anos, a ciência moderna evitou discutir aí a possibilidade de tecnologia extraterrestre por medo de ser acusada de estar fazendo pseudociência ou falsa ciência. O Avi Loeb, porém, ele argumenta que ignorar evidências apenas por uma espécie de desconforto ideológico, ele falou: cara, isso é anticientífico. Essa postura dele eu acho muito interessante. Por exemplo, quando o Oumuamua mostrou a aceleração anômala, ele publicou o livro Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth, né? Extraterrestres, o primeiro sinal de vida inteligente além da Terra, em 2021. Ele publica esse livro. Nesse livro ele defendeu que o objeto poderia ser uma vela solar artificial, ou seja, uma estrutura fina movida pela radiação do Sol. Agora, ao comentar sobre 3 Atlas, ele mencionou que recebeu mensagens de pessoas que estão querendo ganhar dinheiro no mercado financeiro com base nessa data. E eu vou colocar um link aqui para vocês, onde você tem o trecho do vídeo de uma entrevista do Avi Loeb, em que ele fala isso, e eu vou ler a transcrição desse trecho para vocês, perfeito? O que o professor Avi Loeb diz nesse vídeo? Ele diz o seguinte: você sabe, o objeto passará mais próximo do Sol no dia 29 de outubro de 2025. Mas eu recebi uma mensagem de texto no outro dia de alguém que disse que está negociando opções no mercado financeiro sobre a volatilidade do mercado com a data de vencimento do dia 29 de outubro para ganhar dinheiro.
E ele falou, quando eu li essa mensagem, imediatamente pensei, não sei se haveria alguma consequência para o comportamento do mercado se esse objeto for revelado como sendo tecnológico, artificial no dia 29. E aí ele fala, se você quiser tirar férias, tire antes dessa data, porque quem sabe o que vai acontecer depois, né? Ou seja, o cara traz um negócio assim bem misterioso, bem estranho, tá? Então, por que ele fala isso? Né? Ou seja, a Avilobe, ele não tá prevendo um cataclismo, mas ele tá revelando o seguinte, se no dia 29 o mundo ficar sabendo que esse objeto é artificial, essa revelação, uma revelação dessa magnitude, poderia causar uma reação em cadeia na economia, não só dos Estados Unidos, na economia global. E em tempos de rede social, você sabe muito bem, uma simples frase de um cientista renomado pode gerar ondas de pânico ali, pode gerar um monte de especulação, pode gerar um comportamento coletivo imprevisível, tá? Agora, como é que o mercado pode reagir a um anúncio desse de que existe um objeto não identificado transitando ali pelo nosso sistema solar? A gente sabe que a economia global, pessoal, é antes de tudo um reflexo de confiança coletiva. Quando os investidores acreditam que o futuro vai ser tranquilo, eles compram ações, expandem os seus negócios, assumem mais risco. Agora, quando surge o medo, mesmo que seja apenas um medo psicológico, artificial, o sistema inteiro se retrai, tá? Então, na história recente, nós vimos exemplos claros disso. No dia 11 do mês 9 de 2001, quando aconteceu aquela situação lá em Nova York, a Bolsa de Nova York ficou fechada por 4 dias. Quando ela reabriu, o índice Dow Jones ele caiu quase 700 pontos num único dia. Por exemplo, tivemos isso também no início da crise sanitária. O mercado americano parou 4 vezes em uma única semana, fazendo aquele circuit breaker, né, quando eles fecham a bolsa para evitar que caia mais. É um mecanismo ali de emergência, né, para conter as quedas bruscas. Em 2016, apenas aquela notícia inesperada lá do Brexit, né, que o Reino Unido sairia, né, do acordo da União Europeia, essa notícia do Brexit derrubou bolsas globais em mais de 2 trilhões de dólares em apenas poucas horas. Agora, meu amigo, você imagina um evento em que de um dia para o outro a humanidade descobre que não está sozinha no universo e que existe uma tecnologia capaz de cruzar as estrelas. A pergunta que a gente faz nesse momento é como é que as bolsas iam reagir? Como é que as moedas, os governos, as pessoas iriam se comportar diante de uma informação dessa? É lógico que a resposta é simples, né? A gente não sabe. Nós não sabemos como é que eles iam reagir. Mas o medo do desconhecido seria por si só já um gatilho ali muito poderoso que poderia gerar, sim, um pânico financeiro global. Então, o problema aqui é que a psicologia humana ela é moldada, sim, para lidar com o imprevisível, né? Conflitos, crises sanitárias, crises econômicas, embora terríveis, são eventos humanos ali, são coisas que a gente já conhece. Mas a ideia de um contato tecnológico extraterrestre, aí já mexe muito mais profundo na psique humana. Porque mexe com a identidade humana enquanto espécie. Se a gente pega, por exemplo, o trabalho de Carl Jung, né, famoso psicólogo suíço ali, discípulo de Freud, ele escreveu, ainda lá nos anos 1950, que os relatos sobre discos voadores eram, em parte, reflexos simbólicos da angústia moderna diante da era nuclear e tecnológica. Ele dizia, por exemplo, que se um dia houvesse uma prova real de vida fora da Terra, a humanidade seria forçada a redefinir o seu próprio lugar no cosmos. E esse tipo de choque, ele não é teórico, né? A gente sabe que durante a famosíssima transmissão de rádio da Guerra dos Mundos, em 1938, que foi uma dramatização de uma radionovela ali por Orson Welles, considerado o maior diretor de cinema de todos os tempos, que fez o maior filme de todos os tempos, o Cidadão Kane. Nessa ocasião, em 1938, quando Orson Welles transmitiu a Guerra dos Mundos no rádio, milhares de pessoas realmente acreditaram que marcianos estavam invadindo a Terra. Houve pânico em várias cidades americanas. Agora, se isso aconteceu, meus amigos, com uma ficção de rádio, imagina o impacto de um anúncio oficial de que uma nave real foi detectada mudando de rota ao passar pelo Sol. Cara, o modo como essa informação seria divulgada é um dos pontos mais sensíveis aqui, né? Porque, historicamente, governos tendem a controlar ou atrasar a revelação dos fatos ali que podem ser muito desestabilizadores. Nos Estados Unidos, há décadas de documentos oficiais sobre objetos aéreos não identificados, os chamados antigos UFOs, né? Unidentified Flying Objects, objetos voadores não identificados, OVNI, e agora UAP, né? Unidentified Anomalous Phenomena, né? Fenômenos aéreos não identificados. Ou fenômenos anômalos não identificados, né? Que só recentemente aí a gente começou a ter documentos sendo liberados. Em 2021, por exemplo, o Pentágono criou um escritório de análise de fenômenos anômalos, né? Em 2023, uma audiência no Congresso americano confirmou a existência de registros inexplicáveis por parte de pilotos militares, como é o caso do comandante David Fravor, né? Lá do USS Nimitz, né? Que estava pilotando o Hornet, que é a aeronave lá da Marinha Americana, e teria visto aquele objeto, né? Teria visto não, porque o radar filmou o famoso tic-tac, né? Porque parecia uma balinha tic-tac. Agora, caso a gente tenha, né, isso, é claro que, até então, nada disso comprova ali contato alienígena, mas indica que o assunto saiu da categoria de ficção científica e agora abertamente está sendo tratado como uma questão de segurança nacional. Caso o 3 Atlas apresente um comportamento anômalo no dia 29/10, a decisão sobre quando e como divulgar isso seria tão delicada quanto a própria descoberta, né? Então, uma revelação mal conduzida, ela poderia causar histeria global, né? Já um encobrimento, se revelar depois, poderia destruir completamente a confiança do público nessas instituições, tá? Então, o impacto de um evento como esse, ele poderia ultrapassar a astronomia e as consequências poderiam se espalhar ali rapidamente, né? No mercado financeiro, o que poderia acontecer? Vamos analisar esse cenário, tá? Inclusive, nesse momento, está decretado o início da Palhinha da Arca. Tô aqui com a claquete do Serginho Filho. Muito obrigado, Serginho Filho, pela claquete da Palhinha da Arca. Então, nesse momento, está decretado o início da Palhinha da Arca. Vamos lá. Meus amigos, quais serão as consequências para o mercado caso isso aconteça no dia 29? Vamos analisar, porque isso aí é de suma importância. Ter os impactos se eles de repente anunciassem, pessoal, descobrimos o primeiro objeto voador não identificado. As consequências poderiam se espalhar como um dominó ali. Por quê? Mercado financeiro. Os investidores poderiam, devido à preocupação,
abandonar os ativos de risco, né? Buscando refúgio onde? No ouro, no dólar, no franco suíço ou em criptomoedas estáveis. Os próprios governos poderiam passar a competir para controlar telescópios, satélites e informações classificadas, né? Tentando restringir o acesso a essas informações. Além disso, o impacto nas religiões, né? O Vaticano, ele poderia, junto com líderes, né, de outras religiões, teriam que responder a uma nova pergunta teológica, como conciliar a existência de outras civilizações com a fé humana. Mas e se eu disser a vocês, meus amigos, que o Vaticano já está preparado há muitos anos para dar uma explicação para um eventual reconhecimento de figuras alienígenas? Cara, seria um impacto terrível, mas eu digo para você, o Vaticano está 100% preparado. Além disso, no caso da ciência e da tecnologia, a gente veria ali uma corrida global para tentar compreender a origem, compreender a composição e, se possível, a engenharia desse objeto, tá? Isso tudo em questão de dias. Então, o mercado, no sentido mais amplo, né, o conjunto de todas as expectativas humanas, isso entraria no estado de incerteza radical. Poderia sim haver uma queda da bolsa no dia 29 de outubro, né? E se um cara fizer o mercado de opções, ele fizer um put, né? Ganhar com a queda, pode ser que ele ganhe muito dinheiro, né? Então, meus amigos, seria, o que a gente tá vendo é algo que já foi abordado na ficção, como na trilogia Problema dos Três Corpos, na série também, e também isso já foi abordado em livros como Encontro com Rama, né? O meu Encontro com Rama tá aqui, peraí, deixa eu pegar aqui. Encontro com Rama. Aqui, ó. Rendezvous with Rama, do Arthur C. Clarke. Tá, cara, toda essa história do Oumuamua já tá aqui, tá? Então, meus amigos, é claro que na minha singela e humilde opinião, eu creio que isso tudo, na verdade, tá envolvido num gigantesco projeto de operação psicológica para enganar a humanidade, tá? A gente já tinha aprendido com a Carol Rosin, que era assessora, secretária do Wernher von Braun, que era o cara que fazia os foguetes lá para os alemães durante os anos 40, no segundo grande conflito mundial, e a Carol Rosin ouviu do Wernher von Braun o seguinte: serão criados vários bichos-papões para implementar um governo único global. Primeiro bicho-papão serão os russos, depois serão os países emergentes, depois serão os barbudos lá do Oriente, depois serão os meteoros e depois serão os alienígenas. Major von Braun já tinha revelado para todo mundo, Carol Rosin revelou isso em 2001, num evento organizado pelo Stephen Greer, o médico, lá em Washington. Então, meus queridos, é claro que isso aí é, muito provavelmente, uma grande operação psicológica para iludir toda a humanidade. Beleza? Agora, meus amigos, e se eu disser para vocês que, apesar de toda operação psicológica, existe um gigantesco problema real que está chegando. Se não existisse um verdadeiro problema real, os bilionários do planeta não estariam construindo seus bunkers. Ou seja, existem sim problemas reais que estão chegando. Inclusive, a própria Bíblia fala desses problemas reais. A Bíblia fala sobre os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças, e a Bíblia diz que várias calamidades virão sobre a Terra. E eu digo para vocês, meus amigos, houve um encontro secreto de um especialista com os ultra-poderosos, ultra-bilionários do planeta, alguns anos atrás. E esse encontro vazou e trouxe para nós informações privilegiadíssimas sobre o que esses poderosos do planeta sabem. Eu posso até dizer que esse foi um encontro secreto que mudou tudo, tá? E esse cara que participou desse encontro revela isso tudo ao mundo, tá certo? Os poderosos do planeta contrataram um palestrante muito famoso na área de ciência e tecnologia, e esse cara achou que era para dar uma palestra para um grupo de investidores, um auditório. E de repente ele chega num castelo, e nesse castelo havia 5 dos homens mais ricos do planeta. E ele achou aquilo tudo muito estranho, e ele falou, meu Deus, o que será que eu tô fazendo aqui? E aí, meus amigos, os caras perguntaram para ele, nós trouxemos você aqui para nos dar dicas sobre como sobreviver ao colapso social e ao colapso civilizacional. Meu amigo, esse cara revelou esse encontro em entrevistas, e esse cara revelou esse encontro em profundidade num livro que ele escreveu um pouco depois dessa ocasião. Hoje, eu quero revelar para vocês o nome desse cara, quem é esse cara, o que ele revelou, qual foi a resposta que ele deu para os 5 bilionários, super bilionários que perguntaram para ele como sobreviver ao colapso da civilização, e eu vou contar para vocês o nome do livro onde ele escreveu toda essa história. Isso aqui é vital para você entender para onde o mundo está indo. E isso é vital também para você perceber que a Bíblia está se cumprindo diante dos nossos olhos. Perfeito? Então, meus amigos, eu gostaria de te convidar nesse momento para a gente ir lá para a Arca, para a gente conversar sobre isso.